com alegria, com as bênçãos de Deus e especialmente com a proteção, com as luzes, o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus e com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Mais uma vez aqui nós nos encontramos diretamente do estúdio, no estúdio da TV Primer TV São José, para levar a todas e todos mensagem de vida, otimismo e esperança. E também uma palavra, muitas vezes, de conforto para as pessoas tristes, pessoas desanimadas. Eu sempre tenho dito quanto é importante o otimismo na vida da pessoa. A pessoa não deve deixar-se levar por qualquer desânimo, qualquer problema. Nada melhor do que um dia após outro dia, sem dúvida nenhuma. E sempre vivermos, nos colocar diariamente sob o olhar e sob a proteção daquele que nos criou, que quer o nosso bem. Deus, nosso Pai Criador. E dá, por exemplo, a força para cada um de nós. Então nós vamos falar hoje um pouco sobre o que o sábado passado foi o dia de todos os santos e domingo o dia de todos os finados. Então a Igreja Católica, aliás, o próprio Deus disse, Cristo Jesus, sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. E sede santos, noutra passagem, diz Cristo, sede santos como é o nosso Criador. Então nós temos sempre uma infinitude. Eu sempre digo, em 3 dimensões, nós podemos sempre melhorar, sempre nos desenvolver mais. No nosso intelecto, na nossa mente, na memória, então, na nossa inteligência, podemos... Se você chegar para uma pessoa de 99 anos, por exemplo, e apresentar uma revista de uma invenção que aconteceu no mundo, a pessoa lê e pronto, aprendeu mais alguma coisa. A inteligência dessa pessoa de idade, dessa pessoa idosa, se desenvolveu mais. No outro sentido, nós podemos também nos desenvolver sempre mais na nossa vida espiritual. Aliás, se você abrir a Bíblia Sagrada, lá o último livro, o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, já encontrei Apocalipse, mas aqui abri capítulo 14, é o 22. Então, o que é que diz lá? Quem é justo, procure ser mais justo. Quem é bom, procure ser melhor. Quem é melhor, procure santificar-se mais. Quem é santo, procure crescer mais na sua vida espiritual. E mais ainda, os esposos entre si poderão sempre desenvolver-se mais no seu amor, na sua doação, na sua dedicação em favor da esposa e ela em favor do esposo. E poderão sempre... Então vocês encontram, às vezes, um casal bem velhinho. A função sexual não existe mais quase entre eles, mas o carinho, a atenção, a dedicação, um para com o outro. E isso é o verdadeiro amor. Infelizmente, acontece muita separação hoje em dia. Mas por quê? Porque não colocam a presença de Cristo Jesus. Ainda hoje eu escutei de uma pessoa que dizia o filho
de uma pessoa que aqui está também na TV Primeira. O filho, que é um mocinho, se não me engano, de 14, 13 anos, não, eu estou fazendo a catequese porque eu quero me casar religiosamente. Feliz daquelas pessoas, porque está bem claro na Bíblia Sagrada, se você abrir a Bíblia no livro do Gênesis, primeiro capítulo, onde está: Deus criou o ser humano, homem e mulher, e Deus os criou à semelhança de Deus. Deus tem inteligência no máximo, nós temos inteligência. Deus é amor por excelência, aliás, São João diz também claramente, Deus é amor. Nós como que participamos do amor de Deus. Deus é a inteligência. Os seres humanos têm um pouco de inteligência e podem sempre se aperfeiçoar, mas, infelizmente, os seres humanos, os médicos, os pesquisadores, os cientistas, nem sempre conseguem descobrir tudo aquilo que Deus deixou para o ser humano descobrir. Por exemplo, quanta gente que vai para a eternidade por causa do câncer. O câncer da mama, por exemplo, do útero, ou enfim, na cabeça, quantas pessoas até o câncer no rosto. Mas até agora tem coisas paliativas, mas não tem o remédio ainda. Eu também gosto, às vezes, de falar, agora veja bem, o CA, ou seja, o câncer, pode aparecer para qualquer pessoa. Ninguém pede, ninguém procura, ninguém vai atrás. Agora tem uma outra doença terribilíssima também, que é o quê? O HIV. Já falei aqui mais uma vez. O HIV, a AIDS. Eu tenho pena porque ainda hoje, agora, ainda há pouco, o diretor, o Daniel aqui, dizia, o senhor morou muito tempo no hospital como capelão, realmente, 19 anos, atendendo os hospitais aqui de Florianópolis, morava no Hospital de Caridade. Mas o que é que eu vi lá? Quanto jovem, quanto marido, pessoa casada e abusando do seu próprio corpo, não cumprindo aquilo que Deus, está bem claro, os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. Eu tive a ocasião de estar no Monte Sinai com um grupo bom, diversos irmãos meus e tal, parentes e conhecidos no Monte Sinai, onde Cristo entregou as tábuas da lei. E o que é que tem lá? 6º mandamento: não pecar contra a castidade. A gente deve rejeitar todos os pecados. Agora, quanta gente que, infelizmente, e quantos me diziam lá no hospital, pois é, Padre Pedro, agora eu estou aqui com essa doença terrível, que não tem solução, eu sei que eu vou morrer dentro de não sei o quê, 1 ano, 3 anos, ou mais, ou menos, tal. Pois é, eu não sabia. Sabia sim. Esse é bobo. Quanta instrução, quanta elucidação, quanta explicação sobre isso. Se você não sabia, fique sabendo agora. Por que eu fico assim, falando com energia? Porque eu não gosto de ver nenhuma pessoa enferma. E Deus também não quer ver a pessoa doente. Agora, pegar a HIV, a AIDS, você procurou 91, 92% dessa terrível doença, a pessoa está com a doença porque procurou. A não ser o marido sem vergonha, que tem a sua esposa e abusa do seu próprio corpo, procurando fora do seu lar, procura esse relacionamento terrível, onde está dezenas e centenas de vezes na palavra de Deus, onde Deus diz,
vivei na castidade, vivei na pureza, e agora, pior, você adquiriu a enfermidade, e é um pecado gravíssimo, é um crime você passar essa doença para sua esposa, que lhe quer tanto bem. E, então, procure. Mas pois é, mas veio o sexo, veio não sei o quê. Deus lhe deu o discernimento, sabendo o que deve fazer, o que não deve fazer. Deus lhe deu a inteligência e Deus lhe deu a força de vontade. Você deve rezar, se esforçar para se conter nas horas de tentação. Claro, o demônio procura sempre levar as pessoas para o mau caminho. Bem, mas desculpe, eu entrei numa digressão que às vezes eu faço, mas quantas pessoas já me disseram, padre, como é bom o senhor cutucar, falar com energia nesse assunto, porque tem maridos por aí que não valem nada. Tem a sua esposa, mas, no entanto, procuram em outros ambientes pecaminosos. Bem, mas eu estava falando, então, sobre o sábado, que foi a festividade de todos os santos. Nós sabemos santos canonizados, decretados depois de um longo processo. Tem processo de beatificação e canonização que demora, às vezes, 80, 120, 200 anos. São processos duradouros, muitas vezes. Há outros processos bem mais rápidos. Por exemplo, Santo Antônio, quanto me consta, foram apenas 5, 6 dias e ele foi declarado santo. Ele já fazia muitíssimos milagres em vida, fazia maravilhas, e assim muitos outros santos mas vocês sabem que para a beatificação, como a Santa Paulina, a Maria Paulina de então, hoje Santa Paulina, foi beatificada aqui em Florianópolis, com a presença do Papa São João Paulo II, no dia, ele chegou aqui de noite, do dia 17 de outubro de 1991, e no dia 18, ele celebrou a Santa Missa, e nós presidimos uma porção de bispos e centenas de sacerdotes, uma multidão de pessoas provindas do Brasil e de outros países que aqui participaram da celebração da Santa Missa. Então, para a beatificação de uma pessoa, seja uma criança, seja um adolescente, como o Acutis, por exemplo, foi agora canonizado há poucos anos. E para a canonização, para a beatificação, é necessário que a pessoa tenha realizado um milagre. Por exemplo, uma doença de câncer, que 3 ou 4 ou 5 ou 10 médicos dizem, essa pessoa vai morrer em breve, não sei o quê. A família reza, a pessoa que está com esse problema faz o sacrifício, oferece a sua vida, e daqui a pouco os médicos, não tem mais doença nenhuma, o câncer se sumiu, ou outra doença, ou faz ressuscitar uma pessoa que estava morta, como já aconteceu em muitos casos, nos séculos afora, né? Então, um milagre da beatificação. E para a canonização é necessário um outro milagre, né? Isso exatamente são demonstrações de que Deus ama a todos nós. E quando se entra com o processo para a canonização, então dali em diante se chama o servo de Deus, a serva de Deus. E quando já foi realizado o processo e foi beatificado, então é bem-aventurado ou bem-aventurada. Então, às vezes, vocês ouvem, rezemos pela bem-aventurada, e diz a pessoa, o nome da pessoa, ou bem-aventurado. Quer dizer, grande parte das vezes a pessoa
já passou pelo processo da beatificação. E depois, então, a canonização, então, é santa ou santo. E dali em diante pode-se celebrar publicamente, porque este santo, essa santa, merece as honras dos altares. Em qualquer lugar do mundo, pode, por exemplo, quantas pessoas que cultuam, rezam por esse adolescente Acutis, Carlo Acutis. Belíssima vida, mas uma doação que ele fez em favor das pessoas. E assim, quantas pessoas que existem no mundo. E sabemos, por exemplo, o Frei franciscano Santana de Galvão, Padre Frei Galvão, ele um santo, mas no meio dos índios até feroz, 2 vezes foi preso, e os índios ameaçaram matá-lo e comer a própria carne, eram índios ferozes, e ele rezando a Nossa Senhora conseguiu que depois de meses, ele ficou numa vez mais de 2 anos, se não me engano, preso no meio dos índios, e cada vez os índios ameaçando da morte. Bem, mas então são santos, e santos não são somente aqueles que são canonizados. Todas as pessoas que viveram bem, passaram por esta vida como nós estamos passando, e chegando na eternidade ao morrendo na graça de Deus. Ninguém pode entrar no céu se não estiver na graça de Deus, se não estiver bem purificado das suas faltas leves, tal. Por isso, purgatório, para a pessoa se purificar. E está na Bíblia Sagrada, não se apresentará diante de Deus sem se purificar até o último centavo, sem estar completamente na amizade e na graça de Deus. E todos que estão no céu passaram um dia também pelo livro da vida. Todos nós temos o livro da vida, onde estão relatados, escritos, o bem que nós fazemos, mas também a nossa omissão. As pessoas que podiam fazer o bem e não fazem, é um pecado, claro. E os outros pecados ainda, que existem, são muitíssimos. Então, Cristo Jesus, vocês já leram e deverão refletir e se lembrar sempre, todos que entraram no céu ouviram de Cristo Jesus, está em Mateus, capítulo 25, versículo 34. O que é que Cristo disse para as pessoas que adentraram no céu? Veja só, aqui temos a palavra de Deus, então, capítulo 25, versículo 34. Felizes, bem-aventurados, vinde, recebei a recompensa, recebei o prêmio que vos estava preparado desde toda a eternidade. Então, felizes para toda a eternidade. Então, que cada um de nós procuremos sempre nos esforçar. Mas a pessoa andou pelo caminho errado, longe de Deus. Estava longe de Deus. Ainda nesse domingo, uma pessoa me dizia: padre, eu quero me confessar, padre, porque eu, na santa ignorância, eu não sabia que participar da missa em final de semana, ou sábado, ou domingo de manhã, ou domingo à noite. E se eu não tiver missa, ao menos participar da reza, do terço, do culto, da celebração da palavra. Mas eu soube que nós devemos procurar participar da Santa Missa. Então eu disse para essa pessoa, não ser uma coisa obrigatória a missa, mas por amor, reconhecendo quanto bem Cristo Jesus fez por nosso amor,
abrindo a eternidade e o céu para nós, que estava fechado por causa do pecado e orgulho de nossos primeiros pais. Cristo Jesus veio ao nosso encontro, ensinou o caminho do bem, o caminho da salvação, trouxe a redenção objetiva, ou seja, isso quer dizer que todos têm possibilidade de salvar-se. Mas a redenção subjetiva depende de cada um de nós. Eu gosto de fazer uma comparação. Pode ser a melhor professora, o melhor professor, seja no ensino fundamental, ensino médio, ou a faculdade, ou no curso pós-faculdade, ou doutorado, especialização, seja onde for, mas se a pessoa não lutar, não se esforçar, não prestar atenção nas aulas que a professora, o professor, o que vai acontecer com essa pessoa? Não vai aprender quase nada. Não vai passar de ano para ano. Não chegará o dia da formatura em nenhuma das áreas. Por quê? Porque essa redenção que Cristo trouxe, redenção objetiva, agora precisa a nossa participação, vivendo na amizade com Deus, vivendo na amizade com o nosso semelhante. O que é que Deus disse? Está bem claro. O que eu vos digo, amai a Deus, amai a todos os semelhantes. Agora, se você quiser, eu disse domingo numa missa, eu falei, se as pessoas observassem amar a Deus, amar os nossos semelhantes, se as pessoas procurassem viver no caminho certo, nós não teríamos essa carnificina que houve semana passada, pelo final de semana, no Rio de Janeiro, onde 121 ou mais ou menos pessoas perderam a vida. Não precisariam as mães, diante do filho cadáver, dizer, como me contaram, eu não vi, porque eu não vejo quase TV, não tenho tempo, mas me disseram, as mães chorando diante do cadáver dos filhos, meu filho, eu dizia, deixe esse caminho errado, procura o caminho certo, procura não sei o que, tal. Nesse ponto, Santa Mônica dá um grande exemplo com muitas dessas mães. Mas se o filho ou a filha não obedece, quer andar para o caminho errado, eu tenho dito sempre, quem entra por esse caminho das drogas ou o caminho da maldade, só tem o quê? Ou a morte ou a cadeia. Agora está lá na cadeia, pois é, padre, eu estou aqui porque não sei o quê. Ah, pois é. Na catequese, você não aprendeu? A sua mãe e seu pai não falaram? Pois é, não sei o quê, né? Agora o pai tem que dar o exemplo. A mãe também. Quantas mães santas que infelizmente têm um filho extraviado pelo caminho errado. Santa Mônica, como rezava, como fazia sacrifício, como andava atrás do filho Agostinho, que morreu no ano de 470. Filho, deixa essa vida. E ele, com 33 anos, foi batizado, se converteu, chorando lá na Itália, debaixo de uma figueira lá, lastimando a vida de pecado do passado. Mas agora, depois, tomou uma resolução firme, eu vou andar pelo caminho do bem. Então, vamos sempre. E também, no domingo, a Igreja Católica celebrou, e todos os cristãos no mundo, foi o dia da comemoração de todos os fiéis defuntos, onde exatamente todos aqueles que morreram, uns repentinamente, outros depois de muito sofrimento, outros, enfim, afogados, ou, enfim, agora, por exemplo, quantos? Aliás, hoje de manhã, antes de vir para cá, uma pessoa conhecida minha me dizia, que está sempre por dentro da notícia, o senhor sabia que nesse final de semana, eu não sei também que dia, ele não sabia bem,
foram mortos aqui, na Grande Florianópolis, 4 pessoas metidas também nessas drogas e tal. Pois é. Mas a pessoa que anda pelo caminho certo é como um motorista. Se vai dirigindo bem, se não vai fazendo ultrapassagens extraviadas, colocando em perigo a sua própria vida, a vida de seus parentes que estão nesse automóvel. Se, por exemplo, enfim, se andar pelo caminho certo, nenhum guarda pode até mandar parar o cara, fazer uma revisão, olhar, falar com você e tal, mas você pode ir embora. Agora, se você vai numa velocidade, faz ultrapassagem errada, ou faz besteiras, aí, claro, né? Então, celebramos a festividade de todos os santos. Uma coisa é certa, todos nós um dia partiremos desta vida para a eternidade, todos. E nós levaremos desta vida o quê? Nada mais, nada menos do que as boas obras, a caridade, a nossa oração, a participação da Santa Missa, enfim, o oferecimento da enfermidade, todo o bem que nós fizermos, nós levaremos para a eternidade. Agora, a riqueza, tudo isso, nós precisamos de ter dinheiro também. Mas eu não sei, Cristo nunca gostou das pessoas que são agarradas ao dinheiro, gananciosas, não são capazes de um irmão ricaço ajudar outro irmão, ou um cunhado, ou numa doença, tal, assim. Então, irmãos e irmãos, prezados telespectadores, lembremos-nos sempre que é da vontade de Deus que todos nós nos salvemos, um dia cheguemos, um dia na eternidade. E os santos que nós celebramos no dia de finados, Tobias, Pápias, Tomás, isso no dia de finados, Plipódoro, Pagásio, Ambrósio, Rambara, Eustóquia, e também o Dia Mundial do Inventor, foi exatamente no domingo, bem como também o Dia da Favela. Quanta gente maravilhosa que mora nas favelas, de coração maravilhoso, mas as condições da vida não tiveram chance, por causa da doença, por causa disso ou daquilo, e tal. E santos que nós também celebramos hoje, a maravilha de todos os santos e santos, unamos-nos a todos os santos e as pessoas que não foram canonizadas, mas que estão no céu. Por quê? Porque passaram bem a sua vida. E também, no Natal, nós temos aqui um folheto, 10 milhões de estrelas. Se você quiser e puder, passa na sua paróquia, adquira uma vela ou 2 velas, e na noite de Natal acenda lá na sua casa. Por que vela? Porque a vela nos fala de luz. E o que é que diz Cristo? Está bem claro, São João, capítulo 8, versículo 12, Cristo dizendo, eu sou a luz do mundo. E o nosso programa já está se esvaindo, e vamos na quinta-feira, vamos continuar no assunto, também as intenções que o Papa coloca, e agora então a bênção da água, a bênção sobre todos os enfermos, saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora, a nossa prece em favor de todas as pessoas enfermas, inclusive de um diácono da nossa, ali da coloninha, que ajuda muito nossa paróquia, diácono Camilo, que vai passar pela cirurgia, ou está passando, ou hoje à tarde. Agora a bênção da água, em favor também dos doentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, das 3 às 3h30 à tarde, pela TV Primeiro. Saúde para todas e a cada um de nós.